Antes de você existir, antes do seu corpo, antes do seu nome, já havia algo, decidindo seu caminho. E o mais assustador é que não era o orixá, era você. E quase ninguém entende isso, né? Então vamos lá, Macbex. No princípio, nem tudo era harmonia no Urum. Os orixás, os ancestrais, começaram a sentir algo perigoso. Um desejo que cresce em silêncio até se tornar rebelião. Eles olhavam para o Olodumare e viam poder, sabedoria, controle absoluto. Então pensaram, por que não nós? E foi aí que o equilíbrio começou a tremer. Mas ninguém ousaria falar isso diretamente, exceto Exu, o mensageiro, o único capaz de atravessar o que ninguém mais atravessa. Então foi ele que levou o pedido, a ousadia, a ambição escondida. E quando Exu fala, não há como fingir que não ouviu. Olodumare ouviu e, diferente do que muitos esperariam, não respondeu com ira, nem com punição. Respondeu com um teste. Um obi não um fruto qualquer, mas o ventre, um símbolo da criação e de destino, e com ele uma condição. Durante uma noite inteira, aquele obi deveria descansar em uma encruzilhada, lugar de decisão, lugar de caminho, lugar onde tudo pode mudar. E no dia seguinte, todos teriam uma chance, uma única chance de provar seu poder. Partir o obi, simples assim. Mas havia alguém ali que ninguém levava a sério. Pequeno, sem forma, sem corpo, quase invisível. Era o Ori, aquele que ninguém respeitava. O Ori não tinha corpo, não tinha braços, não tinha voz que fosse ouvida. Era apenas uma pequena esfera. E naquele meio, onde todos buscavam poder, ele era simplesmente o nada. Os orixás olhavam e nem se davam ao trabalho de esconder. Era desprezo, indiferença, porque naquele momento força era aparência e Ori não parecia com nada disso. Mas há algo curioso sobre quem é ignorado. É no silêncio que se escuta melhor. É na ausência de respeito que nasce a estratégia. E Ori começou a pensar. Sem força, sem apoio, sem ninguém ao seu lado, Ori fez o que poucos fazem. Procurou sabedoria. E assim ele foi até Ifá. Ifá não vê aparência, Ifá vê destino. E quando Ori chegou, não foi recebido com riso, mas com silêncio. O silêncio que já sabe o final. Ori pediu ajuda, não pediu força, não pediu poder, pediu caminho. Isso muda tudo, né, Bakubex? Ifá então revelou um segredo que poucos entendem. Você não vence sozinho, você se alinha com forças maiores. Ori deveria fazer oferenda aos Odus. Mas não era só isso não, havia um gesto que exigia algo maior, humildade. Ori deveria se deitar na poeira, se sujar, se rebaixar para se elevar. E enquanto os outros se preparavam para mostrar sua força, Ori se preparava para desaparecer. E às vezes é exatamente isso que te faz vencer. O dia chegou, Obi estava ali, intacto, esperando, e um a um os poderosos tentaram provar que eram maiores que o destino. O primeiro avançou confiante, seguro de si, aplicou toda a sua força, todo o seu poder, toda a sua existência, e Obi nem se moveu. Veio o segundo, mais forte, mais preparado, mais confiante, e novamente o silêncio respondeu. Nada, absolutamente nada moveu a fruta dali. Um a um, os grandes, os respeitados, os temidos, fracassaram, e Obi continuava ali, intocável, como se nada estivesse acontecendo, esperando alguém específico. A confiança virou desconforto, o desconforto virou dúvida, e a dúvida começou a corroer até os mais fortes, porque naquele momento, força, na verdade, não era suficiente. E lá, no fundo, coberto de poeira, quase irreconhecível, estava ele, o Ori, o último que alguém escolheria. Quando Ori se aproximou, ninguém levou a sério, na verdade foi quase um deboche. Deixa ele tentar, eram as palavras como quem já sabe que ele vai falhar. Mas há um momento em que o silêncio muda, quando o improvável entra em cena, e algo começa a ser sentido, antes mesmo de acontecer. Ori não tinha força, não tinha mãos, não tinha poder visível, mas tinha algo que ninguém ali tinha usado: alinhamento, destino, propósito, sabedoria e humildade. Então, sem gritos, sem esforço, sem espetáculo, Ori caiu. E no momento que tocou o Obi, o impossível aconteceu. O Obi se abriu em 6 partes, como um ventre, dando nascimento. E naquele instante, todos entenderam que não era sobre força. Nunca foi, na verdade, né?
O silêncio caiu, não havia comemoração imediata, nem gritos, nem celebração, porque o que aconteceu ali não fazia sentido para quem ainda pensava que força resolve tudo. Os olhares mudaram, aquele que ninguém via agora era impossível de ignorar. Ori deixou de ser pequeno e passou a ser essencial. O respeito não foi dado, foi imposto pela verdade, porque naquele momento todos perceberam que tinham falhado onde nunca ninguém imaginaria falhar. A notícia então chegou até o Olodumare, e mais uma vez ele não reagiu com surpresa, porque quem vê o destino não se surpreende, ele apenas confirma. E então um presente foi dado, não uma arma, não um poder, mas algo simbólico, uma almofada. Um lugar para sustentar o que antes não tinha corpo. Ali, Ori se estabeleceu, se apoiou, se tornou presença, e naquele instante, o que não tinha forma ganhou existência. E então ecoou uma saudação que atravessa o tempo. Ori Aperê. Ori está assentado, Ori está firme, Ori nasceu. Mas não foi só isso. Olodumare concedeu algo maior: existência, consciência, destino. Ori deixou de ser apenas parte e passou a ser origem. E desde então, toda vez que alguém nasce, há algo que chega primeiro. Não é o corpo, não é o nome, não é o caminho, é Ori. É ele que carrega sua origem, seu destino, sua memória mais profunda. E é ele quem decide se você vai caminhar ou se perder dentro de si mesmo. E aqui, Macubex, muita gente se engana. Acham que o destino está fora, que a vida é o que acontece ao redor. Mas nesse tan a gente deixa claro, né? Que antes de qualquer caminho existe uma decisão. E essa decisão nasce dentro de você. Seu Ori é quem conduz tudo. O fundamento desse tan pode ser até simbólico, mas é profundo. O Ori não é só cabeça. O Ori é essência. É ligação direta com o Orun e ao mesmo tempo ancorado no Aie. É através dele que você pensa, decide e age. E tudo que você vive é reflexo do estado do seu Ori. E se você quer entender isso, não só na teoria, mas na vida real, eu já falei sobre isso de uma forma mais direta em um vídeo aqui no canal, na série Orixás da Vida Real, onde eu explico exatamente como o Ori influencia suas decisões, seus caminhos e até os erros que você insiste em repetir. Depois desse vídeo, vale muito a pena você assistir lá, porque no fim não é sobre sorte, não é sobre azar, não é sobre macumba ou feitiço, é sobre alinhamento. E quando o Ori está desalinhado, a vida pesa. Tudo trava, tudo confunde, mas quando ele firma, o caminho se abre. E você sente, porque vem de dentro. E talvez o mais curioso disso tudo é que muita gente acredita que o Ori não tem tan, mas tem. E não é qualquer tan não, é fundamento de toda a caminhada. Porque antes do orixá, antes do caminho, antes de qualquer escolha, existe algo que já decidiu por você. Então é isso, Macbex. Espero que tenha gostado desse tan. Abraços do amigo Zé Pimenta das Almas.